Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Hoje começamos a quarta-feira, estudando a Palavra de Deus na lição da nossa semana, a lição proposta, para descobrirmos sobre o Deus de João, do apóstolo João, né? Quem era o Deus de João? João acreditava que Deus era quem, como era Deus, né? etc, etc. E João realmente define de uma forma espiritual muito profunda. Ontem, no nosso estudo da terça-feira, nós verificamos as perguntas 5 e 6, quando João disse bem claro, Cristo falando, né? E João percebeu isso, que o Pai ama o Filho, né? E entregou tudo nas mãos do Filho. E por último, ele percebeu quando Cristo, falando a parábola da videira verdadeira, né? Videira, árvore da vida, deixou bem claro que Cristo era a árvore e o Pai era o agricultor que cuidava da árvore, né? A árvore dependia 100% de Deus. Pois bem, hoje, na quarta-feira, nós temos duas perguntas. A pergunta 7 e a 8, a pergunta 7 nos traz aqui o seguinte questionamento: o amor e cuidado de Deus é somente com o primogênito Jesus? Com o Filho do Homem primogênito? Ou o cuidado de Deus também se estende a todos os outros homens que passam a viver como Jesus Cristo viveu, que se assemelha, procura se assemelhar a uma vida de obediência como a de Cristo, que se exemplifica em Cristo? Pois bem, vamos ver aqui o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa linda, né? Então veja que ontem nós vimos que Cristo falou: o Pai ama o Filho, o Pai ama muito o Filho, de tal maneira, né, que ele entregou tudo nas mãos do Filho. Olha que coisa linda. E hoje ele diz assim, ó. O próprio Cristo diz, e João anota isso direitinho, ó, porque Deus amou tanto o mundo, Deus tanto amou, ou amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, que a gente não sabe explicar, né? Como que a gente vai explicar o tamanho do amor de Deus? Né? Porque o amor de Deus é Ele quem sente, só Ele pode ter uma noção de medir esse amor, né? Nós medimos o amor de Deus quando, com discernimento espiritual, nós começamos a entender o que Ele fez por nós. Algo tão grandioso que quando nós olhamos para nós, é impossível nós fazermos pelo outro o que Deus fez por nós. Na verdade, a gente tem dificuldade de fazer por quem nós amamos, né? O que Deus fez por aqueles que o odiavam, né? Ora, se nós temos dificuldade de amar de tal maneira quem nos ama, imagine amar quem nos odeia. E Deus nos amou quando nós odiávamos Ele, quando estávamos afastados dEle, quando nós conspirávamos contra a sua pessoa, contra a sua lei, contra a sua vontade, né? Ele, como Criador, legislador, dono e mantenedor de todas as coisas, nós conspiramos, tentamos tomar aquilo que é dele, né? Que coisa terrível nós fizemos. Então, Deus nos amou nessa condição. Isso é maravilhoso, porque Ele amou tanto, amou de tal maneira, e o amor dele, Ele só fez o seguinte, Ele só deu o seu único filho, o seu filho unigênito. Ele não deu o filho primogênito, não. Ele deu o unigênito. Ele não deu o filho quando era filho do homem. Ele deu o filho quando era divino, quando era o único gerado dele. Primogênito é Jesus Cristo, aquele que é nascido de Maria. É o primeiro entre os homens a viver uma vida sem pecado, a ser perfeito, puro, santo, e Deus retirar da sepultura já num corpo transformado. E ele em tudo reside a primazia, em Jesus o Cristo. Mas a Bíblia diz aqui que Deus amou tanto que Ele deu o Filho quando o Filho era ainda unigênito.
quando o Filho era divino lá atrás, né? Mas quem morreu foi o primogênito, mas ele não decidiu dar Cristo para morrer pelo ser humano quando o Cristo tinha nascido de Maria e estava vendo. Não, isso foi decidido com muita antecedência, na sua onisciência. Como diz o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 13, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Algumas versões, desde a fundação do mundo. Como é que o cordeiro foi morto lá desde a fundação do mundo se não havia nem morte lá, não é? Antes da fundação do mundo, não havia morte. Né? A morte só passou a existir após o pecado, não é mesmo? Porque Deus havia decidido, juntamente com seu Filho, que se o homem pecasse antes dele pecar, que seria pago esse preço. E Deus, ele não deu qualquer coisa. Ele deu o seu maior tesouro. Ele não deu prata nem ouro, aquilo que se pode conquistar com trabalho, com a busca, com a pesquisa. Não. Com a exploração. No caso de Deus, até abrindo a boca e mandando. Faça-se e apareceu. Não. É diferente. É diferente. O homem pode se apegar ao ouro, ao dinheiro, à prata, mas Deus não. Deus se apega à pessoa. Com Deus não tem esse negócio de valorizar mais as coisas do que a pessoa, não. Para Deus quem tem valor é a pessoa. Ele se apega com sentimentos, com amor paternal, tanto com Cristo como cada um de nós. Então, para Deus entregar o seu filho, ter que desapegar da coisa do ser que ele mais amava no universo. Olha, o Senhor nos ama de uma maneira inexplicável. E por isso que o texto fala, amor de tal maneira que deu o seu unigênito, né? Agora ele não deu assim para que vou salvar até quem não quer ser salvo, vou salvar até aqueles que querem continuar no pecado, aqueles que continuam conhecendo esse amor e ridicularizando da minha vontade, da minha lei, né, pisando a verdade. Não é assim não. Existe uma condição, para que todo aquele que nele crê, é somente aquele, né, para que todo aquele que nele crê não morra para sempre, né, mas receba a vida eterna, a vida para sempre. Que maravilha, né? Aqui está, para muita gente, o resumo de toda a Bíblia. Aqui está o resumo do plano da redenção, né? A essência do caráter de Deus, que é amor, está aqui. A essência do caráter do Filho, que é amor, que o Pai não forçou ele vir aqui morrer por nós, não. Cristo foi voluntário para morrer em nosso lugar. Ele se voluntariou. Ninguém obrigou ele a fazer isso. Nem o Pai obrigaria nunca. O Pai que nos dá livre-arbítrio, até eu e você que somos homens pecadores, né? Imagine a Cristo. Imagine só, o Filho do seu amor. Meus amados, que amor, né? Que amor. Isso aqui deve ser inspiração para que nós também sejamos motivados a amar como Deus amou. Continuando, meus irmãos, vamos para a próxima pergunta, a 8ª pergunta, que diz assim: o amor de Deus, o Pai, é incondicional por todos ou até mesmo por aqueles que escolhem e decidem viver na impiedade de forma dolosa? João 14:23 diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Veja que coisa linda, meus irmãos, aqui. Cristo finaliza dizendo que se há amor na relação entre nós e Deus, porque de Deus para nós há. Se há amor da nossa parte para com Deus, Jesus vem trazendo o Pai para habitar em nossa mente, para habitar em nós. Que coisa poderosa, né? Então, Cristo diz bem claro, veja que ele começa aqui com a partícula condicional se. Veja que tem uma condição aqui, se, né? Se alguém me ama, se alguém ama a mim, Jesus Cristo, Filho de Deus, o enviado de Deus à terra para salvar, se alguém me ama, então essa pessoa vai guardar a minha palavra. Se a pessoa diz, eu amo Jesus, da boca para fora, vive na igreja cantando louvores, dizendo que ama Jesus para todo mundo, né? A todo momento escrevendo, falando, mas as suas atitudes não comprovam verdadeiramente que ele ama,
Não é verdade, né? Ele não ama de fato, né? Porque somente quem ama somente aquele que prova que ama a Deus é aquele que guarda a palavra de Deus. Guarda toda a palavra, não é aquele povo que diz assim, não, essa parte aí não precisa, esse mandamento passou, está lá no Antigo Testamento, esse mandamento, os 10 mandamentos aí, que diz para não matar, não roubar, isso passou. Agora eu posso matar, posso roubar, posso adulterar, posso cobiçar as coisas do próximo, né? Posso dizer falso testemunho contra o próximo, né? E contra Deus posso tudo, né? Porque Deus é amor, eu posso fazer tudo contra Ele. Posso ser um idólatra, posso ter vários... Eu mesmo ser meu próprio, né, ídolo, eu me idolatro. Posso fazer tudo. É assim? Não, não é. Mas muita gente da boca para fora diz, eu amo a Deus, eu amo a Cristo, né? Mas e as suas atitudes? As suas ações não dizem que ele apenas se ama? É um egoísta de carteirinha? Tudo que ele faz é pensando em si mesmo? Que amor é esse que ele tem? Então veja que Cristo coloca uma condição. Somente se alguém me amar, aí eu vou para ele levando meu pai para morar dentro dele. Ó, só se alguém me amar. Como é que você quer me provar que me ama? Disse Cristo. Guarde as minhas palavras. Se você guardar as minhas palavras, o que eu disse para você fazer, meu pai também te amará. Olha o que Cristo está dizendo. Meu pai amará a todo aquele que ouve a minha palavra e guarda todos os mandamentos que o Pai me deu para eu dar para vocês, né? Toda a palavra que nós recebemos aqui na terra vem por intermédio de Cristo. Todos os profetas e os apóstolos receberam essa palavra através de Cristo. Todos, sem exceção, né? Meu Pai o amará, disse. Inclusive lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, ele diz bem claro que os profetas lá do Antigo Testamento, que escreveram todas as promessas para nós hoje, aqueles profetas falaram inspirados pelo Espírito de Cristo, o Espírito do Filho. Tudo que Deus faz para nós aqui, o povo de antes, desde lá do Éden até hoje, tudo que Deus faz pela humanidade é através de Jesus. E tudo que nós queremos para com Deus, nós temos que pedir também através de Jesus. Jesus é esse maravilhoso intercessor, é esse mediador, esse que está no meio, né, entre nós e Deus, como uma ponte maravilhosa, o sumo pontífice, a ponte maravilhosa entre nós e Deus, uma ponte de dupla via, né? De dupla via, porque tudo que vem do Pai para nós é através dele. E tudo o que de nós deve chegar ao Pai também é através de Cristo. Que coisa linda, né? Pois bem, aí Cristo diz bem claro, se houver amor, se houver obediência à palavra, se houver obediência irrestrita aos santos mandamentos de Deus, diz Cristo aqui, então eu garanto que eu e meu Pai viremos para Ele e faremos morada. Deus não habita na mente do homem que está dividido entre Deus e o mundo, que ama a Deus, mas ama também ao mundo. Não está. Aquele que ama o mundo, diz o apóstolo João, o amor de Deus não está nele. O mesmo apóstolo João, falando nas suas cartas, diz que aquele que diz eu amo, mas no entanto não guarda os mandamentos de Deus, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz eu amo a Deus, mas com suas ações odeia o próximo, também é mentiroso e o amor de Deus nunca esteve nele. Todas essas frases foram escritas pelo apóstolo João em suas cartas. Meus amados, que coisa linda, né? Simples e direta. O amor de Deus não é feito de palavras, de filosofias, de teorias, de palavras lançadas ao vento, né? de poesias que são proferidas da boca para fora. O amor de Deus, ele é verdadeiro porque ele é visto nas ações, na prática. Nada de filosofia, nada de promessas vazias, nada de falsidade. O amor de Deus é verdadeiro porque ele existe na prática.
ele é real, ele deve ser palpável. As pessoas devem ver e devem sentir esse amor de Deus em cada um dos seus servos a quem ele confiou a pregação do Santo Evangelho. Portanto, meu amado, nosso desejo a todos é que esse poder, que esse Espírito de Deus habite em nós, para que assim como Cristo, nós possamos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, guardando a sua palavra para amar também ao próximo a quem nós vemos. Para concluir, João diz: se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo, como poderei amar a Deus a quem eu não vejo? O amor é prático, é aqui. Comecemos a amar o nosso próximo.